Heisho não foi apenas um monarca que governou Qin. Ele foi a tempestade que reescreveu a história da guerra com uma visão implacável e uma força inabalável. Ele não só unificou um império, ele se tornou uma lenda viva. Em seu reino, cada batalha travada não era apenas uma luta por território, mas pela eternidade do nome de Qin. Então é isso aí. Roda a vinheta! Salve, salve seres humanos! Hoje nós iremos falar sobre ele, o deus da guerra, de Kingdom. Sim, o poderoso Heisho, o monarca que criou o sistema dos 6 grandes generais de Qin. Bom, Heisho foi o 28º rei do estado de Qin. Ele era pai de Kyowu, uma das 6 grandes generais, e bisavô de Eisei e Seikyo, e também bisavô da rainha mãe. Heisho tinha um cavanhaque longo e um bigode grosso, uma cicatriz vertical no olho esquerdo, usava um capacete de guerra com marcas de batalha e na sua parte superior, e 2 rostos gravados em suas laterais. Heisho era temido por seus inimigos e visto como um monarca supremo dentro de seu reino. Conhecido como o deus da guerra pelos outros estados, Sho gostava de visitar as linhas de frente durante seus conflitos. Mesmo na velhice, ele ainda tinha esse hábito, mesmo que ficasse à margem da batalha, observando tudo com seus olhos atentos e afiados. Sho não só cuidou dos seus 6 grandes generais, ele confiou a Oki uma mensagem secreta para qualquer futuro rei de Qin que herdasse seu testamento, herdasse a vontade de unificar toda a China. Heisho governou o estado de Qin por mais de 55 anos, a maior parte dos quais foi dedicada à guerra contra os outros estados. À medida que expandia significativamente as fronteiras de Qin, no curso dessa guerra, os 6 grandes generais de Qin, que já tinham um laço inabalável de lealdade ao Heisho, ganharam destaque sobre seu reinado. Juntos, eles devastaram todas as terras da China em busca de uma guerra absoluta e total pelo poder marcial da própria Qin. Sho visitou suas tropas após conquistar a região de Nan'an, chamando Oki de sua lâmina preciosa e perguntando sobre Kyowu por suas conquistas no campo de batalha. Percebendo que ela era sua filha, perguntou sua idade e elogiou por seu trabalho árduo, chamando-a de um dos seus tesouros. Então ordenou que Oki falasse com ela mais tarde. De sua posição, ele não podia reconhecer oficialmente o direito primogênito dela, pois isso significaria o contrabando de mais bebês para fora do harém, o que forçaria a executar os envolvidos. No entanto, algum tempo depois de conhecê-la, Heisho secretamente emitiu um decreto para suprimir qualquer menção às suas origens, a fim de evitar que ela fosse prejudicada por qualquer pessoa que pudesse usar tais informações para fins maléficos. Mais tarde, ele esteve lá, promovendo-a pessoalmente para uma das 6 grandes generais de Qin, com ambos derramando muitas lágrimas de orgulho durante toda a cerimônia. Algum tempo depois da morte dela, ele seria visto sentado sobre um campo de batalha com Oki e Shobun-kun, lamentando que seu tempo estivesse quase acabando e desejando ter mais 20 anos para conquistar toda a China. Enquanto ele estava lá, ele daria alguns conselhos ao Oki sobre quando deveria desembainhar suas garras e voar sobre a China novamente, quando encontrasse um rei com as qualidades necessárias para herdar o sonho de Heisho. Conhecido como o deus da guerra, Heisho era reconhecido como um comandante militar supremo. Apesar de ser um rei, ele era frequentemente encontrado em campo de batalha, liderando pessoalmente seu exército, o que demonstrava imensa habilidade de luta, liderança e uma estratégia absoluta. Ele liderou o grupo dos 6 grandes generais da primeira geração. Para você que não sabe, era Hakuoki, Oki, Kyowu, Okotsuki, Koshou e Shibashaku.
Bom, vou falar um pouco sobre cada um das lâminas do nosso poderoso Rei Sho. O primeiro que a gente vai comentar agora é Hakuoki, conhecido pelo massacre de 400 mil homens de Zou. Após derrotar um exército imenso de Zou, ele simplesmente executou, enterrando vivo todos os seus inimigos, com a premissa de que, se não tivessem homens dispostos a batalhar, não haveria resistência, e mesmo que eles viessem a batalhar novamente, temeriam pelo nome de Qin. O outro general era conhecido como Pássaro Monstruoso de Qin, o homem cujo considerava a própria guerra como uma dança, e essa dança era feita por lâminas, coragem e sangue, e seus inimigos deveriam bailar ou morreriam tentando. O segundo é sim a filha do Rei Sho, mais conhecida como a líder da Suprema Arma. Sim, Kyo-U, uma general conhecida por seu poder marcial absoluto. Não só bela, mas também mortal. Ela foi conhecida como o maior tesouro dos 6 grandes generais. Um general que ascendeu do zero ao nada com um poder marcial que não só se igualava ao próprio Oki, como muitas vezes era dito que poderia ser superior. Bom, o outro general era Yokotsuki, um homem cujo o poder marcial também era absoluto. Já era dito que ele possuía uma força imensa e que nenhum homem se opôs em seu caminho. À sua frente era sempre o único caminho que ele poderia trilhar. Depois disso, nós temos Koushou, a mente mais brilhante entre os 6 grandes generais. Ele não só fazia estratégias absurdas e absolutas em campo de batalha, como também é o mentor de Ousen, um dos 6 grandes generais atuais, como também fazia estratégia para todos os seus companheiros dos 6 grandes generais. E depois nós temos Shibashaku, um homem cuja a única visão que ele tinha era do próprio Rei Sho. Ele apenas via a unificação sendo travada ao caminho da guerra. Ele não se importava se seus inimigos estavam em maior número. O que importava era o quão poderoso poderia ser o seu inimigo e o quão divertido poderia ser uma batalha. Rei Sho é uma figura enigmática, sempre visto como um ser absoluto, aquele que foi dito que liberou 6 dragões ferozes para poder andar sobre toda a China. Rei Sho é um homem com uma filosofia simples e um hábito inigualável. Ele via a guerra como uma necessidade humana. Mesmo após a sua morte, o seu legado transformou o Rei Sho em um ser lembrado por toda a China. Ele carregava a filosofia de que os homens só parariam de estar em guerra quando todos pertencessem a uma única nação. Mesmo que essa nação fosse construída sobre ossos e sangues de seus inimigos, essa nação seria erguida e após algum alicerce feito, nunca mais seria dito que eram 7 reinos, mas que sempre foi um único reino sobre os céus. Essa era a filosofia de Rei Sho. Bom, Rei Sho também deixou muitos legados para trás, não somente o sistema dos 6 grandes generais, mas também a mensagem que mudou todo o rumo da história de Kingdom, a mensagem que foi dita para Eisei pelo próprio Woken. Apesar do Oki ter deixado a gente muito cedo na história, o simples impacto do que Rei Sho já estava preparando para aquele que herdasse a sua vontade do fogo simplesmente manteve a chama acesa por muito tempo até que novamente erguesse um rei forte o bastante para cumprir o seu papel de ser o rei absoluto sobre os céus. E para ser absoluto não deve haver outros reinos à sua volta. Essa foi a última mensagem do próprio Rei Sho. Bom, como eu sempre digo, se você assistiu, muito obrigado. Se você não assistiu, cara, tu tá perdendo muito conteúdo. Então lembra de curtir, comentar, compartilhar, dá aquela moral no canal, meu amigo, porque com o seu like que a gente vai crescer cada vez mais. Curta, comenta, compartilha, fale pro seu amigo que você está assistindo no meu canal, no QG do Panda, sobre conteúdo sobre Kingdom. E lembrando que nós estamos com o programa de vídeo patrocinado, dá aquela moral. E como eu sempre digo, valeu e falou!